A dona segunda-feira 16 de janeiro. José Miguel olhando para o gado lembra das palavras de Valentina dizendo que ele deveria construir um patrimônio para o futuro. Sabino admira a beleza dos animais. Sabino diz que gostaria que o tempo passasse bem rápido para ver os gados reproduzir rapidamente. José Miguel lamenta, pois talvez Frederico não possa ver esse sonho tornar realidade. Moisés critica a atitude de Henriqueta por ter ido brigar com o Horácio. Valentina vai ao cemitério visitar o túmulo dos seus pais, coloca flores para seus pais e pede perdão. Benita diz a Isabel que teve uma ótima impressão de Frederico, que ele é um cavalheiro. Isabel elogia Frederico. Benita diz a Isabel que mesmo Frederico estando de idade se vê que ele foi bem bonito na juventude. Isabel pede a Benita que não fale do assunto que tem medo de Ivana escutar. Leonor repreende os carregadores para ter cuidado com seus móveis. Frederico discute com Leonor por conta dos seus móveis antigos. José Miguel chega e não dá muita atenção para Leonor. Valentina chora em cima do túmulo dos pais dizendo que não queria enfrentar a realidade da morte. Isabel e Benita conversam e Maria da Luz chega dizendo que o Dr. Ernesto está à procura dela. Isabel e Ernesto se cumprimentam e o senhor diz à senhora que ficou muito preocupado com os problemas legais da Valentina. Isabel diz a Ernesto que havia ligado para avisar que os problemas foram resolvidos. Ernesto confessa que ama Isabel e deseja que ela seja sua esposa. Ivana chega e interrompe a conversa de Ernesto e Isabel. Ernesto se despede de Isabel e sai. Ivana critica a mãe. Nesse momento Maria da Luz chega com Jesus. Jesus diz a Ivana que Leonor pediu que ela vá para a fazenda Montesinos ajudá-la com os móveis que chegou da capital. Valentina encontra Jesus saindo da sua casa. Ela cumprimenta o menino. Ele para conversar com ela. Valentina diz a Jesus que deseja falar uma coisa muito importante com ele. Valentina comunica ao menino que a partir de amanhã ele e sua irmã irão para a escola de São Pedro. Jesus dá a desculpa que não pode ir porque tem que trabalhar cuidando do cavalo de José Miguel. Valentina interpreta errado e pergunta a Jesus se José Miguel o faz trabalhar. Jesus diz a Valentina que não, pois ele mesmo que gosta de trabalhar. Valentina diz a Jesus que não deve se preocupar pois ela irá falar com José Miguel. Jesus muito nervoso diz a Valentina que não quer que ela e seu patrão briguem mais. Valentina carinhosamente diz ao menino que não irá brigar mais com José Miguel. Valentina chega e cumprimenta o Dr. Ernesto. Valentina pergunta a Ernesto o que ele faz na fazenda. Ele dirá à moça que foi ver qual era o problema dela com um homem ferido. Valentina pergunta a Ernesto como ficou o assunto com o Alonso Penalva. Ernesto comunica a Valentina que Alonso cancelou a hipoteca que tinha com o banco, portanto ela não deve nada ao banco. Valentina furiosa diz ao Dr. Ernesto que não lhe interessa o acordo que Alonso tenha feito com o banco. O que lhe interessa é receber a quantia que ela emprestou para ele. Ernesto diz a Valentina que Alonso se comunicou com ele. Valentina o interrompe dizendo que não quer saber nada desse sujeito. Valentina diz para Ernesto que deseja arruinar Alonso. Nesse momento Ernesto comunica que irão conseguir arruinar Alonso, porque por outro lado ele está sendo procurado pela polícia. Dr. Ernesto diz a Valentina que o delegado Toledo procurou por ele para comunicar que Alonso está envolvido na morte do sócio Oscar Almeida. Valentina fica surpresa. Jesus vai falar com José Miguel que encontrou com Valentina e ela lhe disse uma coisa muito importante. José Miguel pergunta o que Valentina disse. Jesus diz ao rapaz que Valentina disse que ele terá que ir estudar na escola de São Pedro. José Miguel diz a Jesus que Valentina teve uma boa ideia. Jesus diz a José Miguel que disse a Valentina que ele colocava ele para trabalhar cuidando do seu cavalo, que Valentina o entendeu mal e ficou até brava. José Miguel diz a Jesus que irá esclarecer tudo com Valentina. E irá dizer a ela que está de acordo com ele ir para a escola. Jesus diz a José Miguel que não gosta de estudar, mas o rapaz explica a ele a importância do estudo. Ivana chega à fazenda Montesinos para ajudar Leonor. Ivana em pensamento chama Leonor de bruxa velha, dizendo que ela quer fazer ela de empregada. Valentina diz a Ernesto que não duvida que Alonso tenha matado o Oscar. Mas Ernesto explica isso tudo é apenas uma suspeita. Dr. Ernesto aproveita a ocasião e diz a Valentina que pediu a mão de Isabel em casamento. Valentina parabeniza Ernesto pelo casório. Valentina pede a Ernesto que dê uma olhada no livro de contabilidade da fazenda e da empacotadora. Valentina é doce com o Dr. Ernesto e o convida para se hospedar na fazenda dizendo que logo serão parentes.
Benita e Isabel conversam sobre a proposta de Dr. Ernesto. Valentina entra no quarto parabenizando Isabel. Isabel diz a Valentina que não irá se casar com Dr. Ernesto. Valentina pergunta o porquê. Benita diz a Valentina que Isabel está muito confusa e não sabe o que quer fazer. Isabel diz a Valentina que não sabe o que fazer. Ivana vai cumprimentar José Miguel. Ela tenta beijar Jesus, que se esquiva da mulher. José Miguel trata Ivana friamente e sai com Jesus. Leonor pergunta a Ivana se ela teve algum problema com José Miguel. Ivana responde que não. Leonor diz a Ivana que José Miguel foi muito seco com ela. Ivana diz a Leonor que não significa nada para José Miguel. José Miguel vai até o estábulo pegar o cocuyo para ir à fazenda Caracóis falar com Valentina. Valentina está pegando seu cavalo. Rodrigo se oferece para sair com ela, mas Valentina recusa. Rodrigo pergunta a Valentina o porquê dela não querer mais que ele a acompanhe, pois precisa protegê-la de José Miguel Montesinos. Rodrigo insinua que José Miguel está de olho na patroa. Valentina o recrimina dizendo que se isso for verdade ele não tem nada a ver com isso. Rodrigo diz a Valentina que não gostaria que ela caísse na conversa de José Miguel, e uma mulher apaixonada é capaz de fazer muitas bobagens. Valentina diz a Rodrigo que não se preocupe pois ela não acredita mais no amor. Rodrigo diz para Valentina ir com cuidado pois está ameaçando chover. Ivana diz a Leonor que adorou seus móveis e os seus enfeites são de muito bom gosto. Valentina e José Miguel se encontram no caminho. José Miguel diz a Valentina que estava indo falar com ela. Valentina pergunta ao rapaz sobre o que ele quer falar. José Miguel diz que quer falar do assunto do Jesus ir para a escola. Valentina diz que Jesus já disse que José Miguel o coloca para trabalhar. José Miguel sorrindo diz que isso não é verdade. José Miguel esclarece para Valentina que Jesus disse isso porque não quer ir para a escola, mas ele já explicou ao menino que ele terá que ir. José Miguel diz a Valentina que ele mesmo irá levar Jesus e sua irmãzinha para a escola. José Miguel propõe a Valentina que faça uma corrida que deixaram pendente. Valentina diz ao rapaz que é melhor deixar para outro dia pois ele ainda não está curado e nem sabe o que ele está fazendo montado. José Miguel insiste com a corrida e Valentina acaba aceitando. Começa a trovejar. Valentina diz a José Miguel que irá começar uma chuva. José Miguel pergunta à moça se ela está arrumando pretextos para eles não correrem. Nesse momento Valentina dirá: prepare-se para perder. Os dois se colocam em ponto de partida e José Miguel diz: corre. Os dois começam a correr com os cavalos. José Miguel sente muitas dores no ferimento e Valentina vence a corrida. A moça sorrindo de José Miguel diz que agora ele terá que pagar 20% a mais pelas vacas. José Miguel diz a Valentina que ele sempre cumpre com o que ele promete. De repente começa a chover forte. José Miguel diz a Valentina que conhece um lugar onde eles podem se abrigar. Sandra está muito triste e se recusa a comer. Henriqueta insiste. Henriqueta diz a Sandra que Moisés está pensando seriamente em mandá-la para fora do país. Ela responde que não havia pensado nisso, mas que não deixa de ser uma boa ideia, pois só assim será capaz de esquecer Horácio. Rodrigo diz a Filadelfo que está preocupado com Valentina, pois ela está demorando a voltar. Filadelfo responde que acredita que a patroa saiba se cuidar muito bem. Rodrigo diz que teve um mau pressentimento em relação a Valentina. José Miguel e Valentina se refugiam na cabana. José Miguel diz a Valentina que vai a essa cabana desde que era criança. Valentina percebe que José Miguel está sangrando e se oferece para ajudá-lo. José Miguel tira a camisa para estancar o sangue e no impasse de Valentina, eles se beijam. Valentina tira a blusa também e de repente ela tenta fugir de José Miguel dizendo que isso não pode ser. Valentina sai correndo para a chuva. José Miguel a segura pedindo que não vá embora. José questiona por que ela está fugindo. Valentina pede a José Miguel que esqueça o que aconteceu e não a procure mais. José a abraça por trás, Valentina pega seu cavalo e sai, e José fica gritando por ela. Sandra desmaia e chamam o Dr. Felipe para cuidar dela. Leonor diz a José Miguel que Ivana a ajudou a decorar seu quarto. Ríspido, ele diz que gostou muito da decoração, mas que agora deseja ficar sozinho. Valentina, chorando, diz a Benita que tem medo de se apaixonar por José Miguel.